Bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a esse que é certamente o vídeo mais importante desse canal. Nós vamos tratar do poder constituinte em suas 4 modalidades, tema que cai, que despenca em provas e concursos públicos. Lembrando que o objetivo desses vídeos é antecipar questões e tratar de temas que têm altíssima probabilidade de aparecer na sua prova. Já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque o conteúdo que eu vou te passar vai auxiliar muito na tua aprovação. Vamos lá então? E o que é o poder constituinte? A teoria do poder constituinte foi criada pelo abade francês Emmanuel Sieyès em sua obra O que é o Terceiro Estado, que teve forte influência do movimento iluminista. Por essa teoria, o poder constituinte pode criar uma Constituição, e essa Constituição vai criar, fundar, refundar, inaugurar juridicamente um novo Estado. Assim, o poder legislativo, executivo e judiciário são considerados poderes constituídos porque derivam do poder constituinte. A teoria do poder constituinte depende necessariamente que essa nova Constituição seja um documento escrito e que tenha rigidez constitucional, ou seja, que esse documento seja a lei fundamental e suprema do ordenamento jurídico. Quais são as espécies de poder constituinte? E preste atenção porque isso cai na prova. O poder constituinte ele é originário. O poder constituinte originário vai se subdividir em poder constituinte originário material e formal e poder constituinte originário histórico e revolucionário. Segundo, poder constituinte derivado, que vai se subdividir em poder constituinte derivado decorrente e poder constituinte derivado reformador, ou de reforma. E o poder constituinte derivado reformador vai se subdividir ainda em poder constituinte derivado reformador de emenda e um segundo de revisão. Terceiro, poder constituinte difuso. E quarto, poder constituinte supranacional. O poder constituinte originário tem uma série de sinônimos. E prestem bastante atenção, porque muitas vezes o examinador quer confundir os candidatos se utilizando dos sinônimos. O candidato sabe a questão e acaba errando porque não se lembra dos sinônimos. Poder constituinte originário é chamado também de inaugural, fundacional, genuíno, inicial. Poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição. O poder constituinte originário material é a vontade do titular do poder de concordar em criar essa nova Constituição, de concordar em mudar a fundação do ordenamento jurídico, que é a Constituição. Dessa forma, o poder constituinte originário é o momento em que o povo concorda em chamar uma nova Constituição, em formar uma nova Constituição que tenha determinadas balizas. Não é só qualquer Constituição. É a vontade do povo de formar uma nova Constituição em determinado sentido, em determinado norte jurídico. O poder constituinte originário formal é a Constituição em si, é o documento que contém as normas, que contém o texto da Constituição, dos dispositivos constitucionais. E quem é o titular do poder constituinte originário? Segundo o abade francês Emmanuel Sieyès, é a nação. Mas modernamente, atualmente, esse conceito de nação foi substituído pelo povo. Dessa forma, o povo é o titular do poder constituinte originário. É a soberania popular. E você pode então se perguntar, então basta qualquer maioria da soberania popular para legitimar a chamada do poder constituinte originário e criar uma nova Constituição? E já adianto, não é nada disso. Vejam bem que a nossa Constituição prevê que qualquer alteração em seu texto constitucional exige 3/5 dos votos dos respectivos membros de cada uma das casas legislativas, em 2 turnos de votação. Inclusive tem matérias que nem permitem essas alterações, não se permite abolir determinadas matérias como as cláusulas pétreas. E ainda assim, mais de 100 emendas ao texto constitucional. Percebam que mesmo com a rigidez constitucional, que objetiva trazer segurança jurídica, segurança econômica,
estabilidade política, mais de 100 emendas ao nosso texto constitucional. Dessa forma, logo se percebe que não é qualquer maioria da soberania popular que legitima a chamada do poder constituinte originário para uma nova Constituição. Se assim fosse, basta uma maioria de ocasião para se chamar uma nova Constituição. E no futuro, uma nova maioria de ocasião chamaria uma nova Constituição. E mais à frente ainda, uma outra maioria de ocasião chamaria uma outra Constituição. E nós teríamos, então, um ambiente de extrema instabilidade econômica, política, jurídica. É necessário que quase a unanimidade dos setores produtivos, econômicos, sociais, culturais e políticos, e quando eu digo política, independente de filiação política, é necessário uma concordância, quase a unanimidade de todos esses setores, para que se tenha uma nova Constituição. E detalhe, esses setores têm que concordar não só com a nova Constituição, mas com o norte jurídico que a nova Constituição vai ter, com a baliza jurídica que essa nova Constituição vai ter. E se não houver a legítima manifestação do poder constituinte originário, e ainda assim uma Constituição for promulgada, nesse caso, outorgada, o povo perde a titularidade do poder constituinte originário? Nada disso. O povo sempre é o titular do poder constituinte originário. E o que acontece nessas situações é o que a doutrina chama de usurpação do poder constituinte originário, usurpação do poder popular. Nesses casos, a Constituição é outorgada, ou seja, imposta, e é típica dos sistemas, dos modelos ditatoriais. Poder constituinte originário histórico. O que é isso? Poder constituinte originário histórico é o poder de criar a primeira Constituição. Aquele Estado nunca teve uma Constituição anteriormente. E o poder constituinte originário histórico é quando se cria a primeira Constituição desse Estado. Já o poder constituinte originário revolucionário é o poder de criar as constituições que vêm na sequência dessa primeira Constituição. Ou seja, um Estado nunca teve uma Constituição, cria esse primeiro documento, é o poder constituinte originário histórico. Se porventura há uma vontade de nova Constituição, esse Estado então está criando a segunda Constituição dele. E ali é manifestação do poder constituinte originário revolucionário. Características do poder constituinte originário. Ele é político, significa dizer que ele está no mundo dos fatos e não no ambiente do direito. Ele é metajurídico, extrajurídico, pré-jurídico, é um poder de fato. É justamente o poder constituinte originário que vai criar a Constituição e é a Constituição que vai criar o direito. Acontece que por essa característica de ser político, ele vive antes do direito. O poder constituinte originário é inicial, é justamente o resultado do trabalho do poder constituinte originário, que é a Constituição, que vai inaugurar, iniciar o ordenamento jurídico. O poder constituinte originário é permanente, significa dizer que sempre que o poder constituinte originário for chamado a se manifestar e produzir a sua principal obra, que é a Constituição Federal, ele volta ao seu estado de latência, de dormência, aguardando ser novamente convocado pelo povo, pelo poder constituinte originário para produzir uma nova Constituição. Ou seja, o poder constituinte originário, ele não se exaure, ele sempre está acompanhando o seu titular, que é a soberania popular. O poder constituinte originário é incondicionado. Ele não depende de seguir nenhum procedimento pré-estabelecido para ser legitimamente manifestado. Ele não depende de seguir nenhuma norma jurídica, nenhuma baliza jurídica pretérita para ser manifestado. Ele é incondicionado em suas manifestações. O poder constituinte originário também é juridicamente ilimitado. Significa dizer que a atividade criativa do poder constituinte originário não encontra limites na Constituição pretérita, na Constituição que vai se tornar ultrapassada. Ele cria o direito e não necessita de observar o direito pré-estabelecido. Agora prestem bastante atenção. Se entende que o poder constituinte originário é juridicamente ilimitado, mas vai encontrar sim limitações
principalmente aquelas derivadas das expectativas da comunidade internacional e também dos direitos humanos. Com relação às comunidades internacionais, se espera que a nova Constituição respeite, que ela permita um ambiente de convivência pacífica, ordeira com os demais estados e a comunidade internacional não fomente guerras e conflitos. E com relação aos direitos humanos, se espera que a nova Constituição respeite também a liberdade de consciência e de crença, abarque ali valores éticos maiores, respeite direitos suprapositivos, ou seja, anteriores à própria existência do direito positivo, como é o respeito às diferenças, os respeitos às minorias, o respeito à comunidade que concordou, inclusive, com a criação dessa nova Constituição. É necessário o respeito, então, à dignidade da pessoa humana, a valores de democracia e de propriedade. E eu já adianto que o desrespeito a essas expectativas das comunidades internacionais e também o respeito aos direitos humanos, como democracia, propriedade, liberdade de consciência e de crença, respeito às diferenças e minorias e a própria dignidade da pessoa humana, tudo isso vai importar em sanções das comunidades internacionais, que vão desde sanções econômicas até sanções mais graves, como eventuais interferências e intervenções nos estados. Poder constituinte derivado. E lembrem-se dos sinônimos: secundário, instituído, constituído. É o poder que deriva do poder constituinte originário, decorre do poder constituinte originário. Poder constituinte derivado decorrente é o poder conferido pela Constituição Federal para que os Estados-membros se auto-organizem, criando e instituindo a sua própria Constituição estadual. Lembro que o Distrito Federal possui poder constituinte derivado decorrente quando trata de competências próprias da Constituição estadual e não aquelas de competências próprias dos municípios. Agora, atenção! Os municípios não possuem poder constituinte derivado decorrente. Possuem autonomia política, podem se auto-organizar por meio da sua lei orgânica, mas a lei orgânica, como deve respeitar não só a Constituição Federal, mas também a Constituição Estadual, e a Constituição Estadual, ela é fruto do poder constituinte já derivado, decorrente, então a lei orgânica municipal não tem essa característica, essa qualidade do poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado reformador é o poder de alterar a Constituição. E se esse poder constituinte derivado reformador for de emenda, então ela deve seguir o procedimento específico e previsto no artigo 60 da Constituição Federal. É o poder de alterar a Constituição por meio de emendas à Constituição. Já se o poder constituinte derivado reformador for de revisão, então deve respeitar o artigo 3º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E aí é a alteração da Constituição por meio de emendas de revisão, que eu lembro já se exauriu essa possibilidade. Características do poder constituinte derivado. Primeiro de tudo, ele é derivado, ele deriva, ele decorre do poder constituinte originário. Ele é jurídico, está no mundo do direito e deve observar as normas jurídicas colocadas pelo poder constituinte originário. Ele é limitado. Sempre que o poder constituinte derivado for se manifestar, ele deve respeitar e observar as limitações expressas e as limitações implícitas. Limitações expressas são as cláusulas pétreas. Limitações implícitas, e cito aqui, a que eu entendo ser a principal, é a vedação à dupla reforma das cláusulas pétreas. Por fim, ele é condicionado. Sempre que o poder constituinte derivado for se manifestar, ele deve observar as normas que tratam de suas condições, os procedimentos previstos para legitimar a sua manifestação, sob pena, inclusive, de nulidades. Poder constituinte difuso. Vamos então aos sinônimos: vicissitudes constitucionais tácitas, mudanças silenciosas da Constituição.
ou meramente mutação constitucional. Nesse caso, há a alteração informal da Constituição. A alteração formal é aquela prevista no poder constituinte derivado reformador de emenda e de revisão a um procedimento formal de alteração da Constituição. Aqui, a alteração é informal. O texto constitucional é o mesmo, não há alteração na literalidade do texto da Constituição. O que se altera é o sentido, o conteúdo, o alcance da norma constitucional. E essa alteração é feita pelos métodos e princípios interpretativos. Por isso, o poder constituinte derivado difuso é chamado também de, tem como melhor dizendo, características, ser informal, porque ele é a alteração informal da Constituição. Ele também é um poder de fato, um poder social, porque é a sociedade interpretando os dispositivos constitucionais. E por fim, ele é difuso, porque ele é difundido na sociedade. E nesse ponto, é importante lembrar das lições de Peter Haberle em sua obra A Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição. Ou seja, toda a sociedade pode interpretar o texto constitucional. E, logicamente, o intérprete último da Constituição, no caso do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal, porque a própria Constituição disse que é o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição. Ou seja, toda a sociedade pode, e inclusive, digo eu, deve interpretar a Constituição Federal e o texto constitucional. Deve ler as normas constitucionais e dar sentido e vida a elas. Mas é o Supremo Tribunal Federal que, no final, decide qual é a interpretação adequada para estar de acordo com a Constituição Federal. E se nessa interpretação há alteração no conteúdo, no sentido, no alcance da norma, há então a mutação constitucional. É o Supremo Tribunal Federal legitimando a mutação constitucional feita pelos intérpretes da Constituição. Agora, não pode nunca a interpretação constitucional ser contra lege, ou seja, o intérprete da norma constitucional chegar a uma interpretação, a uma conclusão contrária à literalidade do texto da norma. E por fim, poder constituinte supranacional. Primeiramente, um poder de fato, porque se origina das relações fáticas e sociais. É um objetivo dos Estados soberanos, da comunidade internacional, de adotar documentos que oportunizem maior integração entre esses Estados, maior troca de experiências econômicas, políticas, sociais, culturais, democráticas, e também é uma forma de proteger os direitos dos indivíduos componentes desses Estados. Ou seja, é uma forma em que a comunidade internacional está dizendo que entende o indivíduo como sujeito de direitos e que vai proteger esses indivíduos contra violações no exercício da sua cidadania. É isso, meus amigos e minhas amigas. O conteúdo desse vídeo certamente vai cair na sua prova. E se você assistiu até aqui, você vai acertar a questão. Um forte abraço e sucesso!